Amém? Tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e estamos fazendo hoje nosso último devocional do Sermão da Montanha. Foram muitos e glória a Deus por isso. Nós não abordamos estes assuntos com um nível teológico, nem com riqueza de detalhes. Mas o que falamos é a pura verdade e tentamos extrair vida dentro de cada um desses pontos, inclusive de mostrar que nós não precisamos fazer nada para o Senhor para que sejamos salvos. Nós não somos salvos por meio das obras. Então, nada que você faça é o que vai te salvar ou vai fazer com que Deus queira te salvar. Inclusive, você deve fazer as coisas só porque já é salvo. E nós então estaremos vivendo bem-aventurados, felizes, rompendo com muitas bênçãos na nossa vida. Por quê? Porque vamos estar fazendo a obra de Deus com amor, com gratidão, com dedicação. E há uma regrinha que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, se nós fizermos algo, Ele vai nos retribuir. E Ele vai nos retribuir a 30, 60, 100 por um, com um galardão muito benéfico, generoso. Então, verdadeiramente, quando você sabe que é salvo, vive como salvo e faça a obra de Deus por amor, você é muito abençoado. E hoje nós vamos estar lendo então os últimos versículos do capítulo 7, que é do 24 até o 27, são os ensinos do Senhor. Depois nós tem o verso 28 e 29, que é uma conclusão aqui do evangelista Mateus. Mas a nossa base para avançar aqui é só do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que, prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que, insensato, edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os versos para concluir o capítulo são esses. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade. Amém. Acabamos capítulo 7. Sermão da Montanha, dos capítulos 5 até o 7. Então, esse texto que nós lemos, esse texto final, chamado de Os Dois Fundamentos, é um texto que tem apenas uma questão aqui para a gente avaliar. Porque as outras questões é um símbolo, é uma simbologia da firmeza desse cristão no reino de Deus. Então, estou falando do reino de Deus. Então, ele vai dizer que quem ouve, quem tem essas palavras do Senhor na prática, é como um homem que faz a casa na rocha, e ela não vai cair, ela não vai desabar. E aqueles que não as praticam, que não tem isso na sua vida, ele é como quem faz uma casa na areia, ela vai sofrer dano com a chuva, os rios, os ventos. Bom, precisamos entender aqui alguma coisa relacionada a essa palavra praticar. Antes disso, veja que tanto o homem que faz a casa na rocha, como o homem que faz a casa na areia, são do Senhor. Porque eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Eles estão recebendo as direções do Senhor. E tanto este homem
que ouve as palavras e que está edificando na rocha, como esse que está edificando na areia, está edificando. Então, ímpios não edifica a casa de Deus. Então você tem que, em primeiro lugar, cortar a ideia de que aqui está falando de pessoas cristãs e de pessoas não cristãs. De pessoas que estão indo para o céu e de pessoas que estão indo para o inferno. Não está falando isso, não está falando isso. Não, vai para o inferno porque a sua casa desabou. Não. Sabe por quê? Porque ímpios não ouvem a palavra de Deus. Ímpios não estão ouvindo a palavra do Senhor. Ímpios não estão envolvidos com a palavra do Senhor. E para piorar, ímpios não edificam a obra para Deus. Então aqui está falando de dois homens crentes. Dois homens que ouvem a palavra. Porém, um faz a sua edificação na rocha. Outro faz a sua edificação na areia. O que você pode entender, então, como rocha e como areia? Você pode ter muitas ideias, mas a Bíblia, principalmente nesse mesmo Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, o Senhor Jesus vai falar que a igreja é edificada na rocha. Então, ele fala, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porém eu vos digo, ele diz para o Pedro, porém eu vos digo que tu és pedra. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí você fala, peraí, mas Pedro então é quem recebe os fundamentos da igreja? A igreja edificada em Pedro? Meus irmãos, Pedro não aguentou segurar a onda. Negou Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse. Ele não pode ser a rocha. Ele não aguenta ser a rocha. Para isso você precisa então observar a questão no grego. E a questão no grego, que é a linguagem original, essa questão está chamando Pedro de Petros e pedra de Petra. Então quando você faz a avaliação lá de Mateus 16, então você tem que entender que Jesus está falando assim, porém eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, observe, o que significa Petros? Pequena pedra. O que significa Petros? Pequena pedra. O que significa Petra? Grande rocha. Então, o Senhor Jesus está falando, eu vos digo que você hoje é uma pedra no edifício do qual eu edificarei sobre a rocha. Então, o que o Senhor está falando para o Pedro? Que ele vai ser edificado em Jesus. Tu és Petro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Percebem que são coisas diferentes, são coisas que estão opostas. Então, Jesus não está edificando a igreja em Pedro, ele está edificando a igreja nele mesmo. Ele é a Petra. Pedro é o Petros. Nós também somos Petros, somos pequenas pedras. E ele pega todos nós para fazer um edifício sobre ele, que é a rocha. E esse edifício não é que as pedras não ficam em cima da rocha. Você vê que interessante? Por quê? Quem é Jesus na igreja? É a cabeça. A cabeça está lá em cima. E o corpo? Somos nós. O corpo está abaixo da cabeça. Então, é uma alegoria, né? Dizer que a pedra pequena está em cima da pedra grande. Quando você olha que Jesus é a cabeça e nós estamos abaixo como corpo. Beleza, tudo bem até aí. Então, edificar essa casa na rocha significa que você edifica em Cristo. Então essa é a rocha. E
no tocante, então, à areia. O que seria a areia? A areia é todo tipo de boa obra que não é edificada em Cristo. A gente pode ter muitos exemplos. Você pode ter pessoas que estão dando a sua vida para pregar o evangelho de todo o seu coração, mas ele só faz isso porque recebe um salário de 15 mil reais por mês. Então ele tem os seus horários, ele prega nos cultos, ele faz visitas, ele tem uma agenda. E ele cumpre a sua agenda em troca de 15 mil por mês. De outra sorte, você tem outras pessoas pregando a mesma quantidade, visitando a mesma quantidade, fazendo a mesma quantidade e ainda trabalhando fora. Mas por que ele faz todo esse serviço? Porque ele foi chamado, porque ele foi comissionado, porque aquilo arde no coração dele. Então você tem aqui exatamente alguém edificando na rocha e alguém edificando na areia. Os dois estão construindo o edifício? Sim. Os dois pregam, os dois visitam, os dois oram, os dois atendem aos irmãos, os dois ensinam? Sim. Mas um está fazendo porque tem um salário. Só por isso. E outro está fazendo porque tem um amor, um encargo. Eu não sou contra os pastores receber salário. Até porque chega uma hora que sua igreja cresce e não tem como. Ou você vai ter que sair do seu emprego e cuidar da igreja, ou a sua igreja vai diminuir. Então não tenho nada contra. E eu já vivi do salário da igreja por 3 anos. E foi a hora certa de parar, e se tiver a hora certa de voltar, é isso que farei. Porém, eu não estou falando aqui de quem recebe salário e edifica na areia. Quem não recebe, edifica na rocha. Não pense isso. Você pode ter pessoas que não recebem salário e edificam na areia. Mas então o que ele faz? Para se aparecer, para ser melhor que os outros, para exibir o seu cargo. E você tem pessoas que recebem o salário e dão a vida total para o Senhor. E se o salário acabar, eles continuarão fazendo mesmo assim. Então não é uma questão de salário ou não salário. Então, não pense isso. A questão é que uns edifica na rocha, que é Cristo. E quando você não edifica na rocha, que é Cristo, qualquer outra coisa vai ser a areia. Então a prática da palavra, né? Porque ele começa assim: quem ouve as minhas palavras e pratica, e quem ouve as minhas palavras e não pratica. A questão não é olhar quem pratica e quem não pratica. Como são as pessoas que praticam? Como são as pessoas que não praticam? E agora, vamos fazer uma análise, vamos fazer um livro ensinando quem pratica, quem não pratica. Não tem nada a ver. A questão é o que é feito na rocha, o que é feito na areia. E como que eu vou saber, pastor, o que é feito na rocha e o que é feito na areia? O que é feito na rocha permanece para sempre. O que é feito na areia vai desabar com a chuva, com o vento e com as tempestades. Uau! Então veja que nós não temos que se meter na obra de ninguém. Porque nós não somos nem a chuva, nós não somos os rios, nós não somos os ventos. Mas eles virão. Pode ter certeza que ventos, chuvas e rios sempre estão tentando desabar a obra de Deus que estamos construindo. Mas se ela é feita na rocha, que é Cristo, não cairá. Se ela é feita na areia, não suportará. Então é bem prático, é bem prático. Eu até pergunto para você, você faz a obra de Deus na rocha ou na areia? Não, porque todo mundo que era meus amigos virou líder, então tem que ser líder também, senão o que vão dizer de mim? Tá na areia. Isso não é uma maneira de você querer ser um líder dentro da igreja. Essas coisas tem que ter encargo, tem que ter chamado, tem que o coração queimar. É um sim que você diz. Ok? Então, necessariamente, você e eu estamos edificando alguma coisa para o Senhor. Então, o que é essa edificação? Essa edificação é em Cristo ou em algum outro lugar. E essa palavra rocha, aqui no verso 24, o nome dela é
Petra, grande rocha, é Cristo, ok? Então, que você possa ser alguém que edifica sobre a rocha. Você jamais faça a obra de Deus por moda, porque outros fazem, porque alguém te mandou fazer, ou porque você precisa ser salvo, ou porque estão te pagando. Não. Ok, você pode receber salário, se esse for o caso. Não estou falando que não dê. Mas não seja esse o seu objetivo. Não seja essa a sua motivação. Tudo bem? Que bênção. Encerramos aqui o Sermão da Montanha. Muito feliz, para a glória de Deus. Vamos avançar e nós vamos continuar falando em Mateus, porque tem sido muita bênção falar desse livro nos devocionais. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde e até amanhã.